Radicais, do Carlos Sabe, A Criança como Pedagoga, uma Perspectiva Radical. 10 minutos. Bom dia a todas e a todos. Eu inicialmente quero fazer um link com o que o Altemir e a Rosemary comentaram sobre a crítica, né, ao modelo de ensino que é atualmente praticado, né? Concordo com boa parte das críticas apresentadas e que também tem sido parte da minha fala sobre a pesquisa, a minha pesquisa da busca de um Estado mais consciente. Apenas com o passar do tempo eu achei que essas críticas isoladas em si, elas estavam fazendo um pouco de injustiça com o cenário como um todo. E é importante destacar que dentro dessa crítica ao modelo de ensino e do próprio mercado como um elemento condicionador e limitante do que significa a vida, o mercado, a partir do seu nascedouro, né, na época da Revolução Industrial, até hoje tem proporcionado de forma positiva uma diminuição significativa e até impressionante da pobreza, o que já não acontece com o aumento contínuo da desigualdade que ocorre lá desde as épocas das cavernas. O tema da criança como pedagoga, que a Denise vai apresentar, eu quero contextualizar que ele faz parte da pedagogia radical inclusiva, que é um sistema pedagógico para a busca de uma ampla consciência e uma resposta até a essas críticas que o Altemir e a Rosemary também comentaram. Na verdade, esse sistema pedagógico não existe nada similar no mundo inteiro, né? E ela parte do princípio de que o currículo atual da, 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 da educação tradicional, né, é bidimensional, né? Então tem a dimensão disciplinar e a dimensão transversal. E essas duas dimensões definem, como qualquer outra dimensão, um plano, já que é bidimensional, né? E um plano, por definição, não tem profundidade. E essa é uma chave básica dessa questão. Os temas transversais desse currículo tradicional são expressões substantivas da educação em valores. E os radicais que nós veremos, eles são verbais, casuais, mal conectados com a educação mais consciente. Enfim, a proposta da pedagogia radical inclusiva é inserir uma terceira dimensão, onde estariam situados os temas radicais a partir da consciência e onde se situaria a profundidade. Então, numa imagem gráfica, nós teríamos aqui a proposta de Eran Gascon, né, num currículo 3D, incluindo a dimensão radical, que é composta de temas radicais, né? E esses temas radicais que dariam a formação do ser humano como um ser pleno e com a consciência ampliada. A criança como pedagoga é apenas um dos temas radicais desta terceira dimensão, desta proposta de Eran Gascon. E ela parte do princípio de que a formação deve elevar o ser humano
para a consciência e para as virtudes. E, paradoxalmente, a gente nasce na expressão mais pura da inocência e vamos se afastando desse objetivo virtuoso. Então, se conclui que a criança é dotada destas condições de educar para as virtudes. Sobre isso, mais profundamente, a Denise é que irá conversar conosco. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Denise e o meu contato com a pedagogia radical e inclusiva, ele se deu no curso de mestrado em um seminário que foi ofertado pelo professor Carlos Roberto Sabe, juntamente com o professor Geraldo, que é o meu orientador. O professor Carlos Roberto fez a sua tese de doutorado com esta pesquisa voltada para a pedagogia radical e inclusiva, que eu achei bem interessante. Então, dentro da pedagogia radical e inclusiva, um dos temas é a criança como pedagoga. Não raramente ouve-se dos pais e familiares expressões no sentido do quanto as crianças os ensinam. Todavia, isso acaba tendo uma conotação muito mais romântica do que propriamente uma sentença que esclarece algo a respeito da criança e daquilo que ela pode também nos ensinar. A nossa educação, de acordo com Herrera Gascon, ela é ocidental, ela é exclusiva e ao mesmo tempo míope, porque ela é uma educação rasa, né? E não trata com seriedade a criança, com o devido valor e com a responsabilidade social, né? E menospreza o seu saber em muitos momentos. A sociedade adulta, ela espera pouco da criança. Isso de acordo com o Herrera Gascon. Observa-se ainda que se fosse mais consciente da faceta radical da formação, a educação começaria com a criança, com mais respeito social e um nível educacional avançado. A educação, ela começa com a criança, né, de acordo com essa teoria, com mais respeito social e um nível educacional avançado. O caráter de pureza, como principal característica, avaliza toda a linha argumentativa. O distanciamento que o ser humano promove com o passar dos anos dessas características virtuosas presentes na criança. É um aprender reaprendendo, né, dentro dessa concepção da pedagogia da criança como pedagoga. É um aprender reaprendendo toda aquela doçura que outrora esteve presente em si, para rever como adulto que, se consciente dessa consistência pedagógica na criança, possa se sensibilizar e talvez aprender definitivamente as virtudes contidas na suavidade, brandura e delicadeza dos atos e palavras das crianças, né? Então, quem trabalha com crianças sabe o quanto as crianças, elas são sinceras em falar aquilo que elas pensam e aquilo que elas sentem, né? O adulto tem dificuldade de lidar com o silêncio, algo que pode ser natural para a criança pequena. O silêncio para a criança significa aprendizagem, além de muitos outros significados. Um momento de autoconhecimento, de internalização, de conhecimento do mundo e de si. O adulto tem muitas expectativas com relação ao que a criança precisa saber, ser e ter. E o foco é no conhecimento e não na consciência. Então, de acordo com a pedagogia radical e inclusiva, este é um dos erros da nossa educação ocidental. O foco ser no conhecimento, perfeito, e não na consciência. A pedagogia radical também valoriza a meditação, que contempla o silêncio e o vazio. Em certos momentos, é importante não ter expectativas, né? A maioria dos erros na educação, segundo a pedagogia radical inclusiva, vem da criança, de que elas são o centro. E para a pedagogia radical inclusiva, as crianças não são o centro. Essa foi uma das grandes surpresas que eu tive, né, com a pedagogia radical inclusiva. Elas são o centro, o mais sensível.
o que mais evolui relativamente. Mas, porém, é importante destacar que existem outros centros. Centros pais, professores, centros de ensino, mídia, sociedade, etc. A geometria da educação não é uma esfera, é um padrão. E o centro disso não habita em nenhum dos centros anteriores, centro ser, mas em cada um de nós que o intuímos e que o razoamos, centro não ser. E existe apenas um centro, que é a nossa consciência. Ver a criança como pedagoga nos possibilita aprender com ela, o que também pode significar o reaprender a aprender. Com base nesta teoria, a formação humana estará sempre em movimento. A convivência saudável entre adultos e crianças pode significar aprendizagem mútuas. Assim, ambos compartilham a aprendizagem simultaneamente. Os autores Sado e Eragascon ainda destacam que é importante ter mais responsabilidade social com as infâncias, uma vez que o futuro das próximas gerações depende das crianças de hoje. Desta maneira, é imprescindível uma formação humana que preconize sujeitos mais conscientes e capazes de viver em harmonia consigo mesmo, com o outro e com mais responsabilidade socioambiental. Então, este é um resumo do resumo. Que quero agradecer esse espaço que a gente consegue compartilhar e ver outros trabalhos, é um espaço bem importante. E obrigada a todos e a todas. Obrigado, Carlos e Denise, pela apresentação. Novamente, discutindo essa temática, vou chamar de nova pedagogia, talvez utilize o termo errado, mas é muito interessante estar ouvindo essas abordagens, né?